Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, estamos aqui assistindo a CNN, o sindicalista Paulinho. Falei com Ciro e Lindenberg sobre anistia. Paulinho da Força Solidariedade de São Paulo, do Partido Solidariedade de São Paulo, relator do PL da anistia. Então, ele não está falando o que está no caput, ele não está analisando a anistia. Ele é o relator para tratar de dosimetria. Dosimetria é a contabilidade do crime que foi processado. E ele alega que ele está querendo diminuir a lei que trata da outorga computada pelos crimes contra a democracia, tomada pela força a qualquer país, a qualquer conglomerado financeiro que trabalhe para outro país e que seja descoberto no Brasil, os senadores, os deputados, os agentes públicos, os funcionários públicos que cometeram crime, que tentaram comprar terras brasileiras, comprar mecanismos e substâncias de segurança nacional que não podem ser comercializados no planeta. Então ele está querendo abaixar a pena porque eles vão ser presos. Eles todos vão ser levados à prisão. Então, como a administração, a liturgia do procedimento de monitoramento da China no Supremo Tribunal Federal, que eles estão alinhados totalmente aos BRICS, aos ditadores, aos terroristas. Todos eles operam no Brasil, todos eles dividem os seus ganhos, os seus crimes, e estão mandando esse dinheiro lá para fora. Por isso que o dinheiro aqui desaparece. Eles estão pegando dinheiro desde que eles entraram no governo e o dinheiro desaparece. E eles deixam os juros, nem abate os juros. Eles não pagam absolutamente nada. Não pagam a luz, a água do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eles não pagam aposentados, eles roubam. Agora a conta do falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, 400 bilhões de dólares foram confiscados. O rombo do INSS, o rombo, é mais de 900 bilhões de reais. 900 bilhões de reais. E todo dia tem eles na televisão.
o deputado, o senador, o prefeito, o governador, o secretário, o policial militar, o policial civil, o policial federal, autarquias. Então o crime organizado são eles, é o narco-estado Brasil, Gov.br, administração do que se faz chamar falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já está com captura internacional. Ele, a Janja, o Gov.br, estamos porque eles declararam guerra aos Estados Unidos da América, a 123 países signatários, ou seja, eles criaram, conjuntamente com o Brasil, o Tribunal Penal Internacional. E eles todos se uniram para que nenhum funcionário público ou nenhum agrupamento queira tomar as terras ricas em minérios. Então, além deles roubarem as terras, a fauna, a flora, a água, eles agora estão roubando a população. E eles querem intimidar. Aí eles dizem, eu te intimido se não te mato. Aí o sujeito fica com medo, com cagaço, e faz tudo o que ele quer. Então, o mundo se preparou para esses filhos da puta. E levantou todas as possibilidades de efetivo força letal. E estamos aqui. Já entramos na Venezuela, já entramos no México, já entramos na Colômbia. Foi feita a captura e prêmio do Pepe, das Farc, da Colômbia. Ele vai ficar na mesma cela que o Bukele reservou uma cela para ele e reservou uma cela para o Maduro. Entenderam? Estou sendo claro? Então, esse filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, ele quer jogar bombas napalm, bombas incendiárias, e quer botar fogo em 2.300.000 favelas. Esse filho da puta. E ele quer fazer isso, ele não estando no Brasil, estando nas Nações Unidas. Entenderam? Então não tem tempo. E aqui estão discutindo com esse filho da puta, terrorista, esse aí, esse filho da puta, que ele diz que está tratando dosimetria, que com ele não tem anistia. A anistia é um direito. Está na Constituição, que pode ser operado pelo Parlamento, só pelo Parlamento. Anistia geral e restrita. Os últimos anistiados são todos esses que estão aí, ocupando prefeitura, governo de estado, secretaria de estado, porque eles têm por missão destruir a infraestrutura do país para submetê-lo à podridão, para eles se estabelecerem, porque eles são Estado. Eles dizem, eu sou o Estado. É como se eu chegar e dizer, eu sou o Estado. E aí você diz, você vai pegar e vai dar para o presidente? Não! Eu sou o Estado. O Lula é outro Estado. E ele vai reivindicar, eu sou o Estado. São ladrões. Cada um reivindica
o seu território. Vocês não estão entendendo? Estamos em guerra mundial nuclear. Eles se roubaram entre eles mesmos. Na ONU, eles se roubaram. Lá tá cheio de sniper. Tá cheio de cachorro que cheira tudo. Todo mundo que entra lá é totalmente vigiado. Porque são terroristas perigosos que vão ver a cara do seu desafeto. Aí ele vai puxar uma arma, ele vai puxar um spray, ele vai soprar o antrax. Vocês entendem? É tudo filha da puta! E chegamos até eles. E aí a gente tem que escutar um monte de repórter, a CNN pegaram o dinheiro deles todo. A Globo pegaram o dinheiro deles todo. Aí eles falam assim, mas tu é meu amigo, eu vou te devolver o dinheiro que eu peguei, estou precisando desse dinheiro. Mas você é meu amigo, você está pegando dinheiro meu. Você vai me entregar esse dinheiro? Vou te entregar o dinheiro. Porra, não te dei todo esse dinheiro. Agora eu estou precisando, depois eu te dou. Mentira! Fizeram isso na Venezuela. Fizeram na Colômbia. Na Argentina. Você entende? Mas nós sempre temos que estar à bem da lei. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Então, eles declararam guerra mundial nuclear contra os Estados Unidos da América. Então agora estamos dentro da lei para pegar esses filha da puta e encher de tiro. Pegar e dizer, você, qual é teu nome? Ah, meu nome é Moacir. Como? Mas você tem cara de Luiz Inácio Lula da Silva? Não, isso aqui é uma máscara. Peraí que eu vou tirar. E vai puxar a máscara, vai tirar a orelha, vai dizer, olha, meu olho é verde. Eu tenho 58 anos. Fui preso por traficar. Eu conheci a Janja, é minha puta favorita. Eu conheci ela no puteiro. Vai começar a aparecer todo mundo. Aí todo mundo, oh, eu não sabia. Oh, fomos enganados. Que enganados? Vocês que inventaram tudo isso. GovBR, funcionários públicos. Fazendo que os outros levem a culpa. Falando que é uma grande organização. Al-Qaeda, Comando da Capital, Comando Vermelho, a Família do Norte, o LN, as Farc. Escuta, querido. Vocês instruem e botam personalidades para encobrir os seus crimes. Então, a senadora que tem a irmã dela, a irmã está presa. Vai ser presa hoje. Do INSS. O irmão do Dino, procurador federal, está preso. O irmão do Dino, do ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele vai em cana a qualquer momento. Estamos em guerra mundial nuclear. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail.
oscaranibal@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp 5521 99742 0789. Por favor, nos ajudem. Agradecemos, só recebemos de vocês. Mercado Pago é a plataforma. Nos ajudem, por favor. Gratidão, povo que eu amo. Muito obrigado a todos. Tenho por vocês respeito e admiração. Espero estar fazendo a minha parte. Obrigado, Senhor Yahoo, por me permitir ser útil na minha vida, na minha existência. Gratidão. Perdoa qualquer pecado meu e da minha família. Se pecamos foi por ignorância, por ignorar. Nos protege, Senhor. Misericórdia. E obrigado por eu fazer parte do teu propósito. Olha por todos nós, Senhor. Amo vocês, povo da República Federativa do Brasil. Por favor, divulguem esta live. Hoje, 13 horas 32 minutos. Sexta-feira, 19 de 2025. Você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, você está lembrado de mim? Você e o Cabral. Eu estava em cima do carro. Rendi vocês dois e o motorista. Vocês estavam cochichando um do lado do outro, parecendo que iam beijar e iam dar um selinho. E vocês dois viraram a cabecinha e ficaram petrificados, seus filhos da puta! Tá lembrado? Ei, filha da puta! Se você não lembra, é porque você não é ele. Mas o Cabral, ele lembra. Em Botafogo, naquela casa que eles compraram dizendo que era para a ONU. Tá lembrado? Ótimo! Não esquece, hein? Finalize isto. Muito bom dia, dia 19 de setembro de 2024, 2025. 19 de setembro de 2025, horário 9 horas da manhã, 41 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro na função Arbitragem Internacional, Justiça Paga na investigação da cleptocracia do Clube da ONU. Planos quinquenais de funcionários públicos de 196 países a estabelecer a organização para o crime. Eles se reúnem na ONU e estipulam nos seus planos quinquenais dos funcionários públicos de 196 países a organização
do crime que eles vão praticar. Vamos ao relatório. Atenção, atenção, OTAN, NATO, Comando Sul, Pentágono, satélite interestelar, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial. Atenção, Exército, Marinha, Aeronáutica, autarquias da República Federativa do Brasil e 17 países considerados narcoestados. Vamos ao relatório. Temos que dar por inteirados, todos estão já sendo há várias décadas e principalmente neste momento, a dar nomes específicos aos que detêm cargos de administração pública, ao qual somente funcionários públicos têm acesso a esta liderança. Então, o crime, ele é crime quando descoberto. Enquanto não há nada descoberto, está encoberto, ele funciona, está todo mundo sem nenhuma publicidade de que houve um dolo, um dano para a população, para o planeta, para a humanidade. Então, vamos especificar como funciona isto. Todos os envolvidos são funcionários públicos, detentores de cargos de administração pública em 196 países. Estes indivíduos estabelecem operacionalidade para obter um espólio, um resultado, um espólio. Estes funcionários públicos, eles todos estão em harmonia, encobertos, para obter um espólio, um resultado. Este resultado é indagado que houve, por intermédio de uma fintech, por intermédio de uma plataforma de pagamento da população civil, ou seja, do CNPJ, ou seja, de funcionários de autônomos, que eles são proprietários de bancos, corretoras e também distribuidoras de valor, como também concessionárias de energia elétrica, concessionários de água, concessionários de esgoto, concessionários de canais de radiodifusão. São todos concessionários, ou seja, o governo ele detém o cargo, a autarquia, a nomenclatura, o diploma como funcionários públicos. Eles são chamados a assumir essas nomenclaturas, essas autarquias e essas posições de governo. Então, eles se organizam, estabelecem planos quinquenais de cleptocracia, sociedade de ladrões. E eles dizem, quem vai participar? Então, chega um sujeito e diz, eu vou participar, o outro também eu vou participar. São estados, são países. Então, eles se agruparam numa liderança do momento chamada BRICS, onde quem está determinando a logística para implantar uma administração global de cunho planetário, ou seja, ele vai criar um único governo, uma única formação de pagamento, uma única formação de estabilidade, uma única formação de notícias,
uma única formação de acautelamento para que tudo continue encoberto. E vão praticar o crime. Mas o crime foi descoberto? Foi. Então, quem foi que cometeu o crime? Eles alegam que é o narcotráfico, alegam que é o marginal, o sujeito que não é funcionário público, o sujeito que ele é um ladrão, é um ser nocivo à sociedade, mas eles estão encobertos pela posição de funcionários públicos e eles praticam, dentro dessa cobertura, o maior grau administrativo de autarquias, ao qual chega a Suprema Corte, funcionários que compõem o Pleno do Supremo Tribunal Federal do Brasil, funcionários que compõem o Pleno do Tribunal Internacional, funcionários de elementos que compõem o Supremo Tribunal Penal Internacional, funcionários que compõem o Supremo Tribunal Mundial. Então, eles estão encobertando crimes, mas eles aceitam as denúncias. E as denúncias, todas elas são averbadas à procura de provas que eles receberam. Que essas provas determinam o crime, a queixa. Então, muitos funcionários que compõem as cortes do Tribunal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, se vendem, são corruptos. E eles alegam que não, que eles agiram conforme determinação da soberania. Então, você diz assim, e quem vai julgá-los? Quem vai chegar lá e vai dizer, escuta você do Supremo Tribunal Mundial, escuta você do Tribunal Internacional, escuta você do Tribunal Penal Internacional, você está preso, você prevaricou, você vai ter uma sanção da Lei Magnifici, você vai ter sanções de pena capital, pena de fuzilamento, pena de morte. Quem é que vai dizer isso? Quem é? Qual é a atividade e a arguição deste procedimento de cargo de intervenção ao detectar elementos, funcionários públicos que exercem a função de não proceder conforme determinação do cargo. É a arbitragem internacional. Então, o cargo do interventor, a intervenção ela é feita, ou seja, está interditado, está monitorado todo o sistema de compensação financeira mundial tributária, porque eles estão querendo, os funcionários públicos encarregados em 196 países, a defesa, a administração libada, sem nenhum dolo, a que proceda a ser distribuído para os fins de êxito, de água encanada, de saúde, de toda a infraestrutura para o cidadão mundial. Então, o planeta inteiro está seguindo a orientação do narco-estado Brasil. Por quê? Porque o narco-estado Brasil está provando através das notícias em que ele atinge todo aquele que ele considere subversivo à administração, que está dando o conhecimento de que há um crime em curso. E o crime em curso, ele é visível
Bom, você pode ver o crime em curso quando tem um corpo no chão. Olha, o cadáver está aí. Quem atirou? Foi esse senhor que está aí. E o que ele é? Ele é juiz de direito. E ele pode ser preso? Não. Por quê? Porque a magistratura alega que o juiz ele não pode ser preso unicamente no crime de tortura. Tortura! Ou seja, descobrem que ele botou uma pessoa dentro de uma sala, de um quarto, e ele está lá torturando, tirando o sangue do sujeito, tentá-lo fazer sofrer, morrer. Então isso é crime de tortura. O sujeito é pego, ele é imediatamente preso, porque ele procedeu de forma de tortura. Ele não simplesmente pegou e deu um tiro. Por que o senhor deu um tiro? Porque aí vai vir a jurisprudência, o julgamento daquele que confere o bom proceder. Então, descobriu-se que este grupo BRICS, ele quer estabelecer uma orientação da sua própria hermenêutica, ou seja, da sua própria faculdade mental de raciocínio, que não deu ao conhecimento de nenhum cidadão do planeta. Ele simplesmente está dizendo: nós queremos administrar como fazer negócio, como estabelecer fronteiras, como estabelecer convívio entre todos os países do planeta. Mas ele não dá a conhecer quais são estas diretrizes. E isto está ocorrendo no momento em que eles estão em guerra mundial. Como você vai decretar uma guerra nuclear mundial quando você está em litígio? Você está dizendo que não concorda com a administração de fulano, não concorda com a administração de sultano, e aí vem um grupo, como se fosse time de futebol, e dissesse: eu estou do lado do time que está ganhando. Eu sou contra o time que está ganhando e vou com o time contrário. Mas o povo, a população mundial, não se dá por inteirada. Então quem tem que transmitir as notícias é concessionário. Ele não é dono do espaço de reportagem, de informação. Ele é simplesmente um sujeito que ele quer informar o que está acontecendo. Então, para ele informar o que está acontecendo, ele é obrigado a agir com quem detém este aparelho de difusão, esse aparelho de ondas eletromagnéticas, a proceder conforme orientação de quem tem a concessão, ou seja, é proprietário das faixas de AM, FM, não é? De digital, que eles têm a concessão, a operacionalidade. Mas aí surgiu um canal livre, um canal que permite que você tenha a possibilidade de dar denúncia, a estabelecer o seu posicionamento de pensamento, a sua liberdade de opinião, chamada internet global, internet mundial. Como eles, os 196 países, não têm como monitorar a internet global, eles todos querem se impor a querer também ter o controle deste posicionamento. Então, a guerra mundial nuclear está declarada, porque nós estamos descobrindo que não existe facções, não existe
grupos de narcoterroristas, não existe grupos de nomenclaturas, Comando Vermelho, Comando da Capital, os 88 facções da família do Norte, da Al-Qaeda, não existe nada disso. Estes que detêm fuzis e que não são funcionários públicos são detentos de penitenciárias, são ex-presos que cometeram crimes e que estão trabalhando para esta organização criminal de 196 países. Então eles dizem, você é advogado? Sou. Então você vai defender todos os meus apadrinhados. E quem são seus apadrinhados? São assassinos, estupradores, pessoas que eu vou mandar para que você defenda e os libere. Ah, tá certo. Então você, profissional, você se adapta a protegê-los. E casualmente você é bem sucedido. Por quê? Porque o Estado, os 196 países, estabelecem que você tem uma lógica e tem cobertura, está encoberto ou está totalmente protegido para que você não seja alcançado por ninguém. Você é a utilidade da OCRI, da ONU, Organização Mundial dos Estados, onde todos os direitos humanos são negados, onde 5 ditadores que têm as bombas atômicas nucleares, eles determinam quem vai viver, quem vai morrer. Eles determinam qual é o país que vai existir e qual é o país que vai deixar de existir. Entenderam? Então, a internet, ela veio para estabelecer a denúncia, a liberdade do cidadão. Então você tem, através da internet e através do compromisso de pegar estes sujeitos que elaboraram e mantêm refém todos os funcionários públicos, ou seja, chega o cara e fala assim, olha, tudo bem, eu soube que você, grande colega do Supremo Tribunal Federal, não está agindo corretamente conforme a orientação do Estado. Como assim? Ou você faz o que te é dito a fazer, ou você vai morrer, ou você vai preso. É o que está ocorrendo. Então, a organização do crime, ela toda está na mão de 5 ou 6. Não está com todos os juízes. Não está com todos os mandatários de governo. Não. Está na administração dos funcionários públicos que estão cometendo a organização de obter recursos financeiros, dinheiro. Então, como é que você pode fazer para colocar eles todos em evidência? Você confisca todo o dinheiro. Então, eles não têm como obter êxito. Eles não têm, porque eles não vão conseguir pegar no dinheiro. Eles chegaram até a porta do Banco Central, mas o Banco Central, a porta não abre. Aí eles pegam e dizem para o presidente do Banco Central, abre a porta desse banco. E não abre. Aí chega até o próprio sujeito que mantém a chave do cofre, que é o que inventou o cofre, abre essa porra. E ele diz, olha, não estou conseguindo abrir. Entenderam? Estou sendo claro? Então foi todo mundo identificado, todo mundo foi identificado e criou um desequilíbrio do planeta. Então todos eles chegam e falam assim, escuta, estou precisando de dinheiro, você me pediu
4 trilhões ontem, você disse que ia me devolver hoje, e você até agora não me devolveu. Eu vou te devolver. Quando você vai me devolver? Daqui a pouco. Calma, companheiro. E você arrasta para uma semana, um mês, 2 meses, 2 anos e meio, e você está vendo que o dinheiro que ele arrecada, porque ele não tem o cofre está aberto, ele está tirando todo o dinheiro e esse dinheiro está subindo. Desapareceu. E quando perguntam para ele, escuta, o que está acontecendo? Isso é culpa do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não está na presidência. O Bolsonaro te deixou com dinheiro e você continua roubando, seu filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin e os partidos políticos e a puta que te pariu. Então você vai para o exército e fala, escuta, seu exército, a aeronáutica marinha de merda. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Sim, estamos vendo, mas a gente não pode fazer nada. Por quê? Porque nós não podemos. E quem diz que você não pode? Não, porque nós não queremos conflito. Conflito com quem? Não podemos revelar aqui. Você é melhor ficar calado, senão a gente vai te dar um fim. Entenderam? Eles procedem dessa forma, intimidando, colocando todo mundo refém, colocando todo mundo prisioneiro às vontades deles. Mas eles não imaginam que esta atitude que eles estão procedendo hoje no planeta inteiro já foi dissuadida através de logística, através de planejamento, através de contingenciamento, através de monitoramento global. Então, não há quem identifique quem está fazendo ou procedendo contra o objetivo que eles têm, que é exterminar com a raça humana. Então eu quero dizer para você, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu, você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, você Alckmin, e a puta que te pariu, que você é um terrorista, todos são terroristas, todos abraçaram, olha, sim, eu vou ficar com você, olha, você entrou aqui, você sabe que daqui vivo você não sai. Nós vamos te dar casa, roupa lavada, carrões, dinheiro, muita mordomia, tudo que você quiser, você pode viajar, gastar, vai ter um cartão de crédito para você, sem limite, você pode comprar terras, hotéis, bairros inteiros, que não vai haver problema nenhum. Então, você toma atitudes fora da Constituição. Ou seja, tem um livro que está a Carta Magna aí que diz como você deve proceder. Se você procedeu fora desse livro, você fica em evidência. E você alega que como você é o detentor da guarda desse livro, não pode ser questionado ou colocado a evidência de que você está cometendo um ato contra a Carta Constitucional do teu país. E isso é pena de morte. Por pelotão de fuzilamento, amotinamento, espionagem, sabotagem, conluio para terceiros, proceder para beneficiar todo mundo, tudo isso está acontecendo. Então, não cabe a esse filho da puta do Toffoli, Toffoli, seu filho de uma puta, ô Itaguri, japonesinho filha da puta. Tá ouvindo, seu japonesinho filha da puta? Tu vai tomar um tiro, japonesinho metido. Tu pensa que tu tá aí
fazendo o que tu quer porque você diz eu sou brilhante, inteligente? Não, você é um novelo. Sabe o que é novelo? Nós vamos pegar você e vamos começar a te amarrar e vamos puxar todas as merdas que você cometeu. Kataguiri, filha da puta! Entendeu, seu nojento? Entendeu? E você, Toffoli, e a puta que te pariu! Entendeu? Não tem saída para vocês. Vai todo mundo ser morto por pelotão de fuzilamento, como eu me chamo, Oscar Aníbal Chiapano. Você tá entendendo, seus filha da puta? E vocês continuam com esta porra. Nós estamos já na Venezuela, lá dentro, dando tiro, porrada e bomba. Já entramos no México, já entramos na Colômbia, já entramos em 17 países. Já entramos no sistema global de pagamento, de procedimento de valor de moedas, onde não tem mais moeda que valha nada, não vai surgir para elemento de troca. E você vai dizer, mas eu posso chegar a dizer, a garantia sou eu, pode utilizar essa moeda, que essa moeda eu garanto que tem troca, que você vai poder pegar esse dinheiro e vai fazer negócio com outro país, com outro país, com outro... Não, não tem. Por quê? Porque eles todos estão em guerra mundial nuclear. Um declarou guerra ao outro. Porque todo mundo se roubou. Todo mundo pegou dinheiro e não devolveu, então tá todo mundo puto. Tô sendo claro? Então eles querem ver quem é que pode dar uma de macho e dizer eu vou arrebentar com você, e vou fazer isso, vou fazer aquilo. E todo mundo pensa de que é o senhor Trump. E não é o senhor Trump. O senhor Trump, ele falou, como é que vocês chegaram a fazer uma merda dessa? Se eu estivesse, isto não teria acontecido nunca. Então vocês estão acabando com países, continentes, com a população desses países, alegando que vocês querem imperar a vontade de vocês, que ninguém garante se você vai ter a oportunidade de gastar, de usufruir desse espólio de guerra. Porque você vai morrer. Mataram a todos os generais dos dragões do Irã, mataram a todos os diretores de terrorismo, só os diretores, só os generais, só alvos de liderança. Não pegam os exércitos, pegam os alvos de liderança. Quem morre em exército por quê? Porque eles estão em litígio, um com o outro dizendo, cadê meu dinheiro? O Putin falou, França, eu vou te voar pelos ares, Alemanha, eu vou te voar pelos ares, Europa, eu vou te voar pelos ares, porque você confiscou meu dinheiro. Você pegou as minhas propriedades, o meu dinheiro da Rússia, que é meu, não é do povo russo, é meu, e você utilizou para você cheirar cocaína, para você gastar, para você ter um monte de mordomia. Então nós vamos te matar. Tá entendendo como é a coisa? Está entendendo? E colocaram um senhor que ele é um negociador, que ele tem escola superior de guerra, que ele tem todos os elementos cibernéticos, que ele vai trabalhar e ele é inteirado por um porta-voz. Na frente dele se senta numa mesinha, aí vem o porta-voz com uma pastinha verde e diz, este documento é para o senhor prender fulano, porque ele cometeu este delito. Aí ele olha e diz, perfeito. Aí ele assina
com esperográfica pilô, aquela bem grossa, aquela que não é um traço fininho, não, é um traço grosso, para que veja que ele é totalmente obediente às diretrizes estabelecidas. E ele vem fazendo isso há 6 meses. Numa investigação que começou em 1990 até 2017. E que o crime encoberto começou em 1988. Encoberto. E que apareceu em 1990. Voou merda para tudo que é canto. Então agora nós estamos, depois desta investigação de anos, a captura de vocês, seus filhos da puta. Então o Putin de lá pra cá permaneceu, o outro de lá pra cá permaneceu. São 5 filhas da puta, 5 grupos de marginais, que eles são o crime a organizar. Eles organizam. Eles dizem, olha, nós somos o governo, nós vamos te dar concessão de televisão, tu não vai pagar imposto, mas tu vai bater no Bolsonaro até ele morrer. Sim, mas não vou pagar imposto. Não vai pagar imposto, todos os impostos, tá tudo tranquilo, fica frio. É mesmo? E a concessão que ela tem que mudar de 10 em 10 anos? Não, você vai ter a concessão de eterno. Não vai te tirar do canal, você vai ter a transmissão. Você quer comprar canal? A gente vende canal faixa cidadão, a gente vende AM, FM, tudo que você quiser você pode comprar. Entenderam? E aí ele bota num banco, numa fintech, ele diz, você vai trabalhar conforme fosse um banco, mas se eu sou um banco, eu vou ser monitorado pelo Banco Central. Não, você não vai ser. Mas como? Nós vamos bater um decreto aqui. Atenção, está decretado que as fintechs têm o mesmo monitoramento que o Banco Central. Todos serão auditados pelo Banco Central. Aí, o Banco Central assina. Mas não procede. Então eles revogam o que eles determinaram. Então o sistema financeiro ele está totalmente elaborado para o roubo. E estão roubando as pessoas. Aonde? Na aposentadoria, na conta de luz, gás, telefone, em todos os impostos. É um ladrão roubando outro ladrão. Porque aí os bancos dizem, olha, o dinheiro aqui não chegou. Como o dinheiro não chegou? Não entrou. E quem foi? Foi o fulano. E de onde veio essa fintech? É a fintech do Lula. Ô Lula, filha da puta, não combinamos que esse imposto que arrecadava era eu e eu ficava com o dinheiro? Sim, mas a coisa mudou, companheiro. Nós precisamos de dinheiro. Entenda, a casa caiu geral. Então agora nós estamos em guerra mundial nuclear. Deu para entender? Então não tem essa coisa de facção. Não, tem um cidadão com um fuzil. Você vê 4. Se você visse 400, 500, você diria, porra, isso aqui é um exército. Não, é um grupinho de 6, 7, 8, 12, entendeu? Tudo com fuzil, passeando pelas favelas, aí depois eles vão para outra favela, depois vão para outra favela, aí você diz assim, porra, tem um exército de milicianos. Entenderam? Aí você diz, mas aprenderam 500 armas, 600 armas. Sim, aprenderam de quem? Aprenderam armas que estavam desaparecidas dos paióis do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E apareceram aonde? Apareceram numa boca de fumo, apareceram no lugar, não tinha ninguém foi preso, só as armas. E onde foram essas armas? Essas armas estão sendo acauteladas no depósito da polícia que acautelou essas armas. Você já foi lá para ver se essas armas continuam no mesmo lugar?
Não. Então vai lá ver se tem essas armas. Chega lá, não tem. E a cocaína, e o pó, e a maconha que foi preso, você foi lá para ver se continua cautelado? Não. Você está vendo alguma metalúrgica, siderúrgica, nos altos fornos a queimar cocaína, maconha? Você está vendo alguma publicidade? Não. Então, meu amigo, o Brasil é o Estado narco-Estado. E o líder desta organização, OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, tem nome e sobrenome, mas ele já morreu. Quem assumiu o lugar dele é um farsante, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que o pariu. E o Alckmin, e a puta que o pariu. E todos os presidentes de partido político, todos os senadores, porque conforme a notícia dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, na investigação da notória e da constatação do mensalão, ele disse para todo mundo ver e o planeta inteiro ouvir. O único que não recebeu pagamento de propina, suborno, produto de extorsão, de assassinato, de roubo, é o senhor Bolsonaro. Entenderam? O restante, todo mundo recebeu. Todos. Entendeu? Estou sendo claro? Então, essas provas, tudo corroborado, tudo escrito. O Alexandre de Moraes me deu uma volta. Quem é você? Eu sou aqui da Europa. Então chancela aí na tua chancela diplomática e manda pra cá. Sim, senhor. Aí ele vai lá, olha, o Alexandre de Moraes me roubou, entanto, perfeito, as provas estão aqui, tá aqui todo o laudo técnico, tudo bonitinho, manda pra lá, então lá é processado. Como diz a repórter, é detentora do prêmio de esportivo, em que ela agora é uma analista de opinião e reportagem, ela esclareceu. São centenas de milhões de provas, de denúncias por escrito, são documentos. Não vou com a cara da senhora, a senhora considere ser presa, porque a senhora, eu não gostei do que a senhora postou no X, não gostei do que a senhora postou no Facebook, então estou mandando prender e estou mandando arrestar todos os seus bens onde estiver. É assim que esse filho da puta do Alexandre de Moraes, a mulher dele e a puta que o pariu do Pleno do Supremo procedem. Então, Kataguiri, seu japonesinho filha da puta, tu é o elo. Tu cada vez que joga uma coisa dessa, a gente agradece, seu filho da puta. Tu é um elemento necessário para que coloque a banana, a casca de banana, e o Toffoli escorregue todo o Supremo Tribunal Federal. Então nós agora estamos à captura com força letal. O Brasil declarou guerra aos Estados Unidos da América. E nós estamos em Brasília. E vamos proceder. E se você afrontar, puxar revólver, vai morrer, filha da puta. Entendeu? Estou sendo claro? Então, conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu WhatsApp, telefone celular, 5521 997420789. Eu estou muito bem, obrigado. Eu estou a relatar as funções do cargo. E o cargo determina. Eu não me preocupo com nada. E tenho
a possibilidade, a opção de mandar vocês pra puta que os pariu, seus ladrões filhos da puta, mal paridos cagados, assassinos de brasileiros, assassinos da humanidade, vão pra puta que os pariu. E se você se dá por iludido, é porque você ou trabalha ou sobrevive através desses filhos da puta. Estamos entendidos? Meus amigos, um grande abraço a todos vocês desde a Venezuela do Sul. A temperatura está cada momento mais quente nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Quem bem disse isso há poucas horas, novamente foi o subsecretário de Estado dos Estados Unidos, um dos homens mais poderosos do governo Trump, já tão conhecido aqui no Brasil, Christopher Landau. Ele que disse que nós vivemos o momento mais sombrio das relações bilaterais entre Estados Unidos e Brasil. Eu vou ler aqui rapidamente, muito rapidamente, duas matérias, depois comentarei rapidamente também ambas as matérias, para que vocês tenham uma ideia do risco, inclusive, de prisão do Lula ainda nesse mês de setembro, quando e se tiver a coragem de entrar em território americano. E eu vou explicar também, daqui a alguns minutos, o porquê disso. Quando começarmos a ler essas duas matérias, vocês verão e dirão: olha, aparentemente o Trump apenas não quer que o Lula vá aos Estados Unidos, está humilhando, está dando o recado, você não é bem-vindo, você é persona não grata extraoficial, você e os seus asseclas. Vocês sabem que nesse mês, daqui a pouco menos de uma semana, falta menos de uma semana, se iniciarão os trabalhos anuais da ONU. A reunião, a Assembleia Geral da ONU, o calendário anual sempre ocorre na sede da ONU em Nova York. É costume já há muitos anos o Brasil fazer o discurso inaugural, o presidente do Brasil, há muitos anos. Meus amigos, faltam poucos dias, menos de uma semana, e algo muito estranho está ocorrendo. Muito estranho está ocorrendo. Até o momento, os Estados Unidos não liberaram a entrada de Lula, a primeira-dama e seus asseclas. Ponto. Isso já é, sobretudo, desgastante. Agora, ontem, a jornalista brasileira, que é funcionária do governador da Flórida, ela disse que está trabalhando diretamente com o governo Trump, fazendo uma ponte entre informações do Hugo Polo Carvalho que podem derrubar o Lula. Informações do Hugo Polo Carvalho sobre Lula que implicariam Lula definitivamente. Mas deixa mais para o final do vídeo. Fique aí, vai deixando seu like, inscreva-se, vá compartilhando. Vamos deixar isso mais para o final do vídeo. Itamaraty diz que comitiva brasileira ainda não recebeu vistos de entrada nos Estados Unidos para a reunião da ONU. Isso está no Poder 360. Alguns integrantes da comitiva que acompanharam Lula nos Estados Unidos estão sem resposta. A exemplo de Alexandre Padilha. Brasil reclamou em reunião em Nova York. Reclamou, mas até ontem estava dizendo que estava tudo normal, que estava dentro do prazo. O Itamaraty informou nesta segunda-feira, 15 de setembro, que nem todos os integrantes da comitiva que acompanhará Lula em viagem aos Estados Unidos receberam até agora os vistos necessários para entrar nos Estados Unidos. O Ministério, no entanto, avalia que não deve haver negativas porque o governo sinalizou que os pedidos ainda estão sendo processados. Qual governo? Lula embarca para Nova York no sábado 20 de setembro para participar de reuniões diplomáticas da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em tese.
disse o diretor do Departamento de Organização. Tá bom. A gente tem indicação do governo americano que os vistos ainda não foram concedidos, estão em vias de processamento. Quem está dizendo isso aqui é um diplomata de Lula. Não tenho como especular sobre qual vai ser o resultado desse processamento, se vai deixar entrar ou não. Inclusive é uma prerrogativa soberana dos Estados Unidos, a concessão de vistos ou não, ainda que no caso dos vistos para ir à ONU exista uma obrigação claramente estabelecida no acordo de sede que obriga os Estados Unidos a conceder esses vistos. Mas é Trump. O diplomata, no entanto, disse que caso o governo norte-americano não conceda os vistos, será uma violação legal ao acordo com a ONU. E daí? Como o Drive antecipou no sábado 13 de setembro, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ainda não recebeu resposta da Embaixada Americana. Não vai receber. Não vai receber. Não vai receber. Está no Metrópolis também, Portal Metrópolis. Estados Unidos ainda está avaliando se concede os vistos a brasileiros a uma entrada na Assembleia Geral da ONU. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, aí agora vamos ouvir da própria Elisa Robson, que é um escândalo. Estou vendo aqui agora o Dr. Jeff Chiquin trazendo aí a memória que o MPF, na data de hoje, reafirma o pedido, o Ministério Público Federal, hein? Paga com o nosso dinheiro para promover a censura, reafirma o pedido para caçar a Jovem Pan. Gente, nós estamos em Venezuela do Sul. Quando eu digo a vocês, vocês não acreditam. Estamos em Venezuela do Sul e isso vai sobrar para cada um mais cedo ou mais tarde. Mas bom, quem avisa, amigo é. Vamos ouvir aqui diretamente da Elisa Robson, quando ela trouxe informações ontem, dizendo que ela está fazendo uma ponte entre o governo Trump e o Carvajal e que informações do Carvajal implicariam de maneira muito forte o Lula. E aí eu fico me perguntando, tá bom, e se o Trump, eu já mencionei isso aqui, e se o Trump estiver fazendo o seguinte jogo? Dificulta a concessão desses vistos para a entrada na ONU, em Nova York, para participar da Assembleia da ONU. E aí, bom, libera, faltando 72 horas, 48, 24 horas, tá bom, aí eles vão humilhados, mas vão. E se chega lá, se o Trump contar com informações dessa altura que implicam muito fortemente o Foro de São Paulo e os seus cabeças, e Lula é o maior cabeça, doutor, impossível, um presidente dos Estados Unidos jamais faria isso contra um outro país, um presidente. E se, chegando lá, há uma ordem judicial para prender o Lula? E aí? Como é que fica? Fica preso. Vamos ouvir, Elisa, um minutinho de vossa atenção aqui. A Elisa está com Rafael Fontana lá na cidade dela, é a capital da Flórida. Vamos ouvir? Só um pouquinho. Com esta jornalista incrível, a única a entrevistar, Hugo Herculeo Carvajal. Elisa, muito obrigado por me receber aqui na sua cidade. É um grande prazer estar te visitando em Tallahassee, conhecer essa cidade maravilhosa. Eu que fico feliz, Rafael. Muito bom conversar com você. Esse material está no canal do Rafael. Nós conversamos muito sobre tudo que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, né? E também
esses personagens chaves aí que nós temos aqui nos Estados Unidos que impactam o Brasil diretamente, então muito bom. E por falar em Chaves, vamos falar do personagem Chaves. Hugo Chaves, olha, a gente tem um globo aqui para mostrar esse país aqui, olha só, aqui está a Venezuela, está bem ali no globo. Elisa, o que eu estou sabendo é que a gente não pode contar muito, mas que você vai voltar a colaborar com tudo que está acontecendo nessa reconfiguração da América Latina. Você tem um papel especial nisso, a gente sabe, agora eu estou falando em primeira mão, que você de novo vai contribuir. Nós não podemos contar detalhes agora, mas é isso mesmo? Nós temos aqui, agora nas próximas semanas, eu vou ter uma oportunidade muito especial de trazer informações exclusivas a respeito do trabalho que eu já fiz, que está relacionado com o Carvajal, e outros movimentos importantes do governo americano que vão impactar o Brasil. Então, estamos trabalhando com bastante afinco, Rafael, para que nas próximas semanas nós tenhamos aí novos movimentos decisivos para o nosso país, que vão ajudar o Brasil a ir para frente. O Brasil não pode ficar estagnado. Nós estamos numa caminhada difícil, eu diria assim, numa escalada de uma montanha, né? Muito difícil, com muitos obstáculos, mas nós vamos conseguir mais reforço ainda vindo aqui dos Estados Unidos para o Brasil. Olha, essa é uma notícia muito boa, Elisa. Eu costumo falar para as pessoas que não tem só gente trabalhando no Brasil, tem muita gente trabalhando no Brasil, que é ótimo. Tem pessoas trabalhando na Argentina para ajudar o Brasil, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na Holanda e principalmente aqui nos Estados Unidos. São várias pessoas em diferentes frentes. E a Elisa vai fazer um trabalho incrível que pode ligar, fazer essa conexão que está faltando, né, Elisa? Olha aí. Venezuela, Maduro, Chaves, Lula, Moraes, ou seja, todo o narcoterrorismo está ligado e voltando lá para Lava Jato, né? Uma coisa que eu acho que todo mundo já percebeu no Brasil, que nós estamos trabalhando para comprovar isso, é que tudo está interligado. Não tem personagens soltos aí, né, nessa história toda que nós estamos acompanhando no Brasil. Eles estão conectados, muito bem conectados, e nós estamos jogando luz nesse labirinto, né, para entender melhor onde estão os pontos de intersecção entre eles. E é aí que nós vamos ter uma revelação muito, muito importante para o Brasil. A Elisa Robson está dizendo que nos próximos dias, ela disse literalmente isso aqui, vai haver uma revelação muito, muito, muito importante para o Brasil. Revelação vinda da boca e dos documentos de Hugo Poli Carvajal, que ela demonstra dizer, ela que dá a entender que ela já está com essas informações, que ela sabe das informações e que ela já passou para as autoridades americanas. Informação que ligariam aí as pontas entre vários líderes latino-americanos, políticos, etc., com coisas malfeitos enormes. É o que eu estou dizendo. Olha, com certeza. Eu vou, só para não tomar todo o tempo da Elisa, a gente vai voltar a se encontrar aqui. É isso. Tem muita coisa vindo por aí. Vocês entenderam? A Elisa Robson disse que nos próximos dias, informações do Carvajal, e ela está ajudando nisso, vão provocar um terremoto, como diz lá em Portugal. Um terremoto. E que poderá ser muito importante para ajudar a salvar o Brasil. Um terremoto político, eu quero dizer. E jurídico, e judiciário. E judiciário. Bom, meus amigos, deixem um like de vocês, é muito importante. Comentem, compartilhem, vá até a aba Seja Membro, torne-se membro deste canal. Diretamente do Brasil,
Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. As razões da anistia é o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo. A oposição comemorou, na noite de quarta-feira, a aprovação do requerimento de urgência para o projeto de lei que prevê anistia aos réus e condenados do 8 de janeiro. O resultado da votação foi uma demonstração de força, com 311 votos favoráveis, 3 a mais que o necessário para aprovar uma emenda à Constituição. O projeto em questão é o 2162-2023, que beneficiaria todos os que participaram de manifestações políticas e eleitorais entre o segundo turno das eleições de 2022 e a entrada em vigor da lei. Mas, na manhã desta quinta-feira, o deputado Paulinho da Força, Solidariedade SP, escolhido para ser o relator do projeto, já tratou de jogar um balde de água fria nas esperanças da oposição, defendendo não uma anistia, mas uma simples redução de penas que, entre aspas, possa agradar a todos, referindo-se à direita e à esquerda. Uma solução que ficaria longe de corrigir as muitas e graves injustiças cometidas pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Recapitulemos muito brevemente o que tem ocorrido no judiciário brasileiro sob o pretexto da defesa da democracia. Os réus do 8 de janeiro foram denunciados de forma genérica, sem a necessária individualização da conduta, e vêm sendo condenados da mesma forma, apenas absurdamente desproporcionais por crimes de cujo cometimento não há provas, em violação do princípio do juiz natural, pois eles não têm prerrogativa de foro e do direito à ampla defesa. Em julgamentos virtuais nos quais não há nem mesmo a garantia de que os ministros tenham visto os vídeos gravados pelos advogados de defesa. Já o núcleo 1 do chamado processo do golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado pelo STF, novamente violando o princípio do juiz natural, por crimes que, mesmo admitindo-se terem sido cogitados e planejados, não chegaram a ser de fato tentados, circunstância que eliminaria a punição, segundo o Código Penal. A Gazeta do Povo já detalhou exaustivamente, neste espaço, todos os abusos cometidos nestes julgamentos. Por infinitamente menos que isso, o STF já anulou julgamentos e condenações por crimes reais, muitos deles devidamente confessados, e este seria o desfecho ideal para os processos do 8 de janeiro e da suposta trama golpista. Mas o atual Supremo jamais teria a decência de admitir seus erros, pois insiste neles e até dobra a aposta. É por isso que a anistia surge como a opção mais razoável no momento. Não é a ideal, porque deixa implícito de alguma forma que se estaria perdoando certos crimes efetivamente cometidos, o que não é o caso. Mas é a única forma possível, nas circunstâncias atuais, de reverter as injustiças perpetradas pelo STF. E, quando falamos em anistia, obviamente não nos referimos a uma mera redução de pena, que remete mais a algum tipo de costura política, inclusive com atores que deveriam estar longe de qualquer atuação política, que há um desejo de se fazer justiça. Bem sabemos que uma anistia acabaria também beneficiando quem não a mereceria, pessoas que de fato vandalizaram as sedes dos 3 poderes ou que de fato queriam fazer do 8 de janeiro o estupim para um golpe de Estado, como afirmavam mensagens enviadas por alguns dos réus que pretendiam causar tumulto para provocar uma reação das Forças Armadas, que por sua vez tomariam o lado dos manifestantes contra o governo recém-empossado. Esta é, realmente, uma consequência indesejada. Por outro lado, a verdade é que ninguém estaria falando em anistia se a Procuradoria-Geral da República tivesse feito bem o seu trabalho, individualizando as condutas na denúncia de cada réu, e se os ministros do STF tivessem julgado cada um pelo que efetivamente fez e não pelo que cogitou ou planejou. Sem muletas como a tese do crime multitudinário. Mas não, todos optaram por denunciar e condenar no atacado.
Assim, na impossibilidade jurídica de uma anistia no varejo, será preciso beneficiar alguns poucos que mereceriam punição para se fazer justiça com a imensa maioria que jamais deveria ter sido denunciada, quanto mais condenada. A anistia, neste caso, não é só o restabelecimento da justiça, é também medida perfeitamente constitucional. Está dentro das atribuições do Legislativo, como diz o artigo 48, inciso 8º da Constituição, e não contempla o perdão a nenhum crime listado no inciso XLI do artigo 5º da Carta Magna, pelo qual não podem ser alvo de anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. A esse respeito, recorde-se que a Lei dos Crimes Hediondos, 8.07290, não inclui os crimes contra o Estado de Direito que o STF tem atribuído aos manifestantes do 8 de janeiro e aos supostos golpistas. Mesmo o crime de associação criminosa, que tem rendido condenações nestes casos, só é considerado hediondo quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, o que também não acontece em relação ao 8 de janeiro ou ao suposto golpe. Por isso, qualquer manifestação antecipada de ministros do STF prometendo derrubar uma eventual anistia, além de ser manifestação de teor político-partidário vetada pela Lei dos Crimes de Responsabilidade, 1.07950, é mais uma confirmação de que os membros da cúpula do Judiciário realmente se julgam acima de tudo, inclusive da Constituição que deveriam proteger. Todos os brasileiros realmente interessados na autêntica justiça para com os manifestantes do 8 de janeiro e demais réus em outros processos deveriam ponderar os pontos positivos na concessão de uma anistia, medida, aliás, que já foi empregada no passado com o mesmo objetivo, beneficiando muitos que hoje se mostram contrários à sua aplicação a pessoas do outro lado do espectro político-ideológico. Ela é, hoje, a alternativa mais razoável para corrigir erros e abusos do judiciário, desde que conduzida de forma correta, sem acordões ou composições que desfigurem a proposta e perpetuem a injustiça de se criminalizar quem não cometeu crime algum. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. A inversão de valores que vivemos já chegou até você? Banalização da ética, notícias que glorificam bandidos, o jogo político que quer ver a corrupção vencer. São tempos difíceis para quem defende valores como o poder do diálogo, a defesa da vida, o valor da família e deseja viver em um país melhor. Se você quer um futuro diferente para o Brasil, assine um jornal disposto a lutar por isso. Junte-se agora à comunidade de assinantes da Gazeta do Povo. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei. Por onde quer que for, mais perto quero estar. Sempre hei de suplicar nos conflitos com o tentador. Jesus me fará vencedor. No nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. As razões da anistia é o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo.
A oposição comemorou, na noite de quarta-feira, a aprovação do requerimento de urgência para o projeto de lei que prevê anistia aos réus e condenados do 8 de janeiro. O resultado da votação foi uma demonstração de força, com 311 votos favoráveis, 3 a mais que o necessário para aprovar uma emenda à Constituição. O projeto em questão é o 2.162/2023, que beneficiaria todos os que participaram de manifestações políticas e eleitorais entre o segundo turno das eleições de 2022 e a entrada em vigor da lei. Mas, na manhã desta quinta-feira, o deputado Paulinho da Força, Solidariedade SP, escolhido para ser o relator do projeto, já tratou de jogar um balde de água fria nas esperanças da oposição, defendendo não uma anistia, mas uma simples redução de penas que, entre aspas, possa agradar a todos, referindo-se à direita e à esquerda. Uma solução que ficaria longe de corrigir as muitas e graves injustiças cometidas pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Recapitulemos muito brevemente o que tem ocorrido no judiciário brasileiro sob o pretexto da defesa da democracia. Os réus do 8 de janeiro foram denunciados de forma genérica, sem a necessária individualização da conduta, e vêm sendo condenados da mesma forma, apenas absurdamente desproporcionais por crimes de cujo cometimento não há provas, em violação do princípio do juiz natural, pois eles não têm prerrogativa de foro e do direito à ampla defesa. Em julgamentos virtuais nos quais não há nem mesmo a garantia de que os ministros tenham visto os vídeos gravados pelos advogados de defesa. Já o núcleo 1 do chamado processo do golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado pelo STF, novamente violando o princípio do juiz natural, por crimes que, mesmo admitindo-se terem sido cogitados e planejados, não chegaram a ser de fato tentados, circunstância que eliminaria a punição, segundo o Código Penal. A Gazeta do Povo já detalhou exaustivamente, neste espaço, todos os abusos cometidos nestes julgamentos. Por infinitamente menos que isso, o STF já anulou julgamentos e condenações por crimes reais, muitos deles devidamente confessados, e este seria o desfecho ideal para os processos do 8 de janeiro e da suposta trama golpista. Mas o atual Supremo jamais teria a decência de admitir seus erros, pois insiste neles e até dobra a aposta. É por isso que a anistia surge como a opção mais razoável no momento. Não é a ideal, porque deixa implícito de alguma forma que se estaria perdoando certos crimes efetivamente cometidos, o que não é o caso. Mas é a única forma possível, nas circunstâncias atuais, de reverter as injustiças perpetradas pelo STF. E, quando falamos em anistia, obviamente não nos referimos a uma mera redução de pena, que remete mais a algum tipo de costura política, inclusive com atores que deveriam estar longe de qualquer atuação política, que há um desejo de se fazer justiça. Bem sabemos que uma anistia acabaria também beneficiando quem não a mereceria, pessoas que de fato vandalizaram as sedes dos 3 poderes, ou que de fato queriam fazer do 8 de janeiro o estupim para um golpe de Estado, como afirmavam mensagens enviadas por alguns dos réus que pretendiam causar tumulto para provocar uma reação das Forças Armadas, que por sua vez tomariam o lado dos manifestantes contra o governo recém-empossado. Esta é, realmente, uma consequência indesejada. Por outro lado, a verdade é que ninguém estaria falando em anistia se a Procuradoria-Geral da República tivesse feito bem o seu trabalho, individualizando as condutas na denúncia de cada réu, e se os ministros do STF tivessem julgado cada um pelo que efetivamente fez e não pelo que cogitou ou planejou. Sem muletas como a tese do crime multitudinário. Mas não, todos optaram por denunciar e condenar no atacado. Assim, na impossibilidade jurídica de uma anistia no varejo, será preciso beneficiar alguns poucos que mereceriam punição para se fazer justiça com a imensa maioria que jamais deveria ter sido denunciada, quanto mais condenada. A anistia, neste caso, não é só o restabelecimento da justiça, é também medida perfeitamente constitucional. Está dentro das atribuições do Legislativo, como diz o artigo 48, inciso 8º, da Constituição, e não contempla o perdão a nenhum crime listado no inciso XLI do artigo 5º da Carta Magna, pelo qual não podem ser alvo de anistia,
a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. A esse respeito, recorde-se que a Lei dos Crimes Hediondos, 8.07290, não inclui os crimes contra o Estado de Direito que o STF tem atribuído aos manifestantes do 8 de janeiro e aos supostos golpistas. Mesmo o crime de associação criminosa, que tem rendido condenações nestes casos, só é considerado hediondo quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, o que também não acontece em relação ao 8 de janeiro ou ao suposto golpe. Por isso, qualquer manifestação antecipada de ministros do STF prometendo derrubar uma eventual anistia, além de ser manifestação de teor político-partidário vetada pela Lei dos Crimes de Responsabilidade, 1.07950, é mais uma confirmação de que os membros da cúpula do Judiciário realmente se julgam acima de tudo, inclusive da Constituição que deveriam proteger. Todos os brasileiros realmente interessados na autêntica justiça para com os manifestantes do 8 de janeiro e demais réus em outros processos deveriam ponderar os pontos positivos na concessão de uma anistia, medida, aliás, que já foi empregada no passado com o mesmo objetivo, beneficiando muitos que hoje se mostram contrários à sua aplicação a pessoas do outro lado do espectro político-ideológico. Ela é, hoje, a alternativa mais razoável para corrigir erros e abusos do judiciário, desde que conduzida de forma correta, sem acordões ou composições que desfigurem a proposta e perpetuem a injustiça de se criminalizar quem não cometeu crime algum. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. A inversão de valores que vivemos já chegou até você? Banalização da ética, notícias que glorificam bandidos, o jogo político que quer ver a corrupção vencer. São tempos difíceis para quem defende valores como o poder do diálogo, a defesa da vida, o valor da família e deseja viver em um país melhor. Se você quer um futuro diferente para o Brasil, assine um jornal disposto a lutar por isso. Junte-se agora à comunidade de assinantes da Gazeta do Povo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.